Meus irmãos, vamos abrir então a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. 1 aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ler do verso 11 até o verso 16. 1 Coríntios 2, de 11 a 16. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode discerni-las, entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar? Ó Deus, mais uma vez o teu povo aqui se reúne. Nós estamos diante da tua palavra, com temor e tremor, sabendo, ó Deus, que tu és o soberano sobre toda a terra, sabendo que nós tudo devemos a ti. Que o Senhor perdoe, ó Deus, os nossos pecados, que o Senhor quebrante o nosso coração, tirando de nós toda a altivez humana, fazendo, ó Deus, com que, percebendo o teu senhorio, nós também, ó Deus, nos alegremos, porque como povo teu, nós também, ó Pai, fazemos parte de uma história gloriosa. Que o Senhor, ó Deus, dê entendimento da tua verdade a todos aqueles que aqui estão. Que o Senhor, ó Deus, faça a tua mensagem chegar longe, onde o Senhor quiser alcançar. Que o teu evangelho seja semeado nos corações. Que o Senhor use a nossa igreja como instrumento também. Use a cada um de nós. Seja conosco, ó Deus, nesta manhã. E instrui-nos com a tua verdade. Esclarece as nossas mentes para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, certamente cada um de nós já se impressionou com os talentos, habilidades, técnicas e com as diversas manifestações de inteligência que podem ser encontradas nesse mundo. Não são poucas. Há nesse mundo tantas expertises, tantas performances de valor, tanta criatividade admirável, que não poucas vezes nós ficamos maravilhados com os feitos dos homens. Na ciência, na literatura, na filosofia, na arte, na música, no raciocínio bem elaborado, métrico, concatenado, cartesiano. Não há dúvida da capacidade do homem em fazer grandes coisas, em ir longe com descobertas, empreendimentos, projetos de tecnologia. Tudo isso é muito bom, melhora a vida das pessoas e tudo isso, aliás, também é bom que se diga, se deve a Deus, acima de tudo e de todos. O Senhor dotou os homens com faculdades extraordinárias. E é isso que nós contemplamos quando olhamos estas coisas todas. Não há nenhuma dúvida disso. Mas o que, por outro lado, nós, por vezes, também podemos nos perguntar é por que homens tão competentes para realizarem proezas indescritíveis podem ser, ao mesmo tempo, tão cegos para compreender verdades óbvias acerca de Deus, acerca do próprio homem, acerca do mundo, acerca de tudo aquilo que foi criado por Deus, por causa de Deus e para Deus existem. Muitos homens são capazes de discernir e de interpretar coisas muito difíceis lá nos seus respectivos campos de estudo, mas são tremendamente ignorantes
quanto ao que é existencial, quanto a questões que envolvem sentido, propósito, eternidade, salvação, comunhão com Deus, pecado, Jesus Cristo, ou seja, tudo o que eles e a humanidade mais precisam. O que evidentemente não deve nos fazer desqualificar estas coisas, não. Como crentes, mordomos, servos de Deus nesse mundo, com um mandato cultural a cumprir, nós temos que servir a Deus com diligência e, ao mesmo tempo, meus irmãos, nós devemos ser instados a conhecer aquilo que o mundo nos apresenta, aquilo que é verdadeiro no mundo e aquilo que glorifica a Deus também. Aliás, nós devemos glorificar a Deus em nossas atividades, em cada uma delas. Porque Deus é Senhor de todas as coisas. Mas, enfim, por que homens com mentes tão ajustadas podem ser tão hábeis na produção de mentiras que negam os absolutos morais ou que distorcem aquilo que é transcendental? E como é possível, então, que alguns crentes também parecem já não saber distinguir a verdade do erro? Como uma criança pequena que não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Não é? Você pede para uma criança pequena, levanta a mão direita, ela levanta a esquerda. Como é que nós não conseguimos distinguir algumas verdades tão claras também diante de nós? É algo para nós nos questionarmos. Mas certamente os homens, de uma forma geral, e nós cristãos, precisamos da ação, do convencimento, da iluminação e da instrução que vem do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que fala ao coração dos homens, que converte o incrédulo e que convence, ilumina o crente. Enchei-vos, ou sede cheios do Espírito, é o que nos é dito lá em Efésios, pelo apóstolo Paulo. Bom, no último domingo, irmãos, nós fizemos uma abordagem aqui dos versos 6 a 10, desse mesmo capítulo 2. E dissemos que, sob todos os aspectos, o apóstolo Paulo estabelece um contraste nítido entre aqueles que recebem a sabedoria de Deus e aqueles que não a recebem. Com esse objetivo em mente, o apóstolo questionou os crentes coríntios diante das tentações às quais alguns deles estavam cedendo. Isso porque certos irmãos daquela igreja, influenciados pelo espírito do racionalismo filosófico que dominava a Grécia daqueles tempos, começavam a duvidar da credibilidade daquilo que Paulo e que outros ensinaram acerca do Evangelho de Jesus. Ao considerar que algumas demonstrações de pseudo-sabedorias nesse mundo, propaladas por certos poderosos, eram incompatíveis com a mensagem cristã, os coríntios pareciam tender a recuar timidamente face às pressões do presente século. E não é assim também conosco. Não é isto que acontece por vezes no mundo da atualidade. Meus irmãos, é verdade que nós temos coisas grandiosas lá fora, mas nós temos muitas manifestações de pseudos, falsas sabedorias. São mentes perniciosas que distorcem a verdade e que impõem a mentira como se fosse algo legítimo, justo, que todos devemos aceitar. De algum modo, era como se os coríntios olhassem para si mesmos como pessoas menos dignas, menores, sem o status de intelectualidade ou de prestígio que o mundo exigia. Na verdade, a ideia de uma salvação vinda da morte de alguém que foi crucificado era tido por muitos naqueles dias como algo completamente absurdo e até inaceitável. Ora, irmãos, quantos são aqueles que em nossos dias, nesses tempos modernos ou pós-modernos, quantos são aqueles que também não estão dizendo isso para nós? Que o cristianismo já não serve, já não responde às questões essenciais elementares do mundo? Que estas ideias, que estes conceitos de Deus, de Bíblia Sagrada, de igreja, já estão ultrapassados. Nós já estamos em uma nova era, mais avançados e evoluídos. Lê do engano. Terrível
engano. E enquanto aqueles crentes de Coríntios tentavam elevar o evangelho a um patamar que o mundo considerasse aceitável, o que é sempre complicado, ruim, eles encontravam forte resistência. Nós não temos que fazer nenhum tipo de adaptação, de acomodação do conteúdo essencial do evangelho para torná-lo mais aceitável ao mundo. Isso é uma distorção total das coisas. É o que muita gente tem sido tentada a fazer e tem feito em muitos lugares. Era o que alguns coríntios estavam sendo tentados a fazer também. E Paulo, como alguém que orienta, como um líder, como um pastor, como um apóstolo, como um missionário, como alguém que trabalhou ali, vem então com estas orientações. E é nesse ponto, irmãos, que tudo se torna mais perigoso. Paulo dá o seu próprio exemplo, revelando que aquilo que os seus irmãos estavam experimentando, ao contrário do que eles imaginavam, não era nada estranho. Ele diz no capítulo 1, versículos 20 e 21, que Deus tornou louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Ele diz também que a pregação do Cristo crucificado é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Dos versos 26 em diante, ele afirma que na escolha soberana do Senhor não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos ou de nobre nascimento, mas que Deus escolheu aquilo que o mundo considera como loucura, como fraqueza e como desprezo, para envergonhar aquilo que esse mesmo mundo considerava sábio, forte e digno de respeito aos olhos humanos. E eu não consigo deixar de me lembrar aqui daquela oração de Jesus. Lembram? Quando ele diz, ó Pai, graças te dou porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Porque assim foi do teu agrado. O fato é que esta estratégia divina envergonha o mundo. E foi por isso que eu comecei a nossa pregação trazendo aquelas indagações, aquelas perguntas. Por que gente tão inteligente em alguns aspectos não consegue compreender a verdade de Deus? Por que pessoas tão simples olham para esta revelação e a têm e a recebem no coração com tanta alegria, com um entendimento tão claro das coisas? Já nos primeiros versos do capítulo 2, Paulo aponta para o seu próprio procedimento como ministro, dizendo que quando ele se predispôs a anunciar o testemunho de Deus, ele não o fez com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque o seu compromisso era o de apresentar o plano de salvação divino. E o plano de salvação divino envolvia nada mais nada menos do que o Cristo crucificado. Escândalo e loucura para judeus e para gentios. Mas a pregação da cruz, a pregação do Filho de Deus, que se entregou por nós, era a própria pregação do Evangelho que tinha que ser aceita por todos os homens, se de fato eles esperavam salvação. E diferentemente dos oradores que tinham na época uma retórica vazia de conteúdo espiritual, poderia ser uma retórica sofisticada do ponto de vista linguístico, mas era vazia de conteúdo espiritual. E aqueles indivíduos então se ostentavam em suas elucubrações. Paulo diz, não foi assim que eu fui até vocês, mas eu fui até vocês em fraqueza, temor e grande tremor. Porque a finalidade não é fazer discursos que atraiam a atenção para si próprio. Paulo não pretendia isso. Ele mesmo escreve que a fé dos crentes não pode se apoiar em sabedoria humana, mas ela deve se apoiar no poder de Deus. Aliás, a nossa fé, meus irmãos, não pode apoiar em nada que é humano. Sempre no poder de Deus. Por isso que eu também disse que mesmo que nós fiquemos maravilhados com os feitos humanos, aprendamos a dar glória a Deus e a enxergar Deus agindo no mundo. Isso é fundamental. É
fundamental. Nós vemos os homens realizarem proezas e devemos dizer: Deus é grande, Deus é glorioso, tudo isso é feito por Deus, é para a glória de Deus, existe por causa de Deus. Deus permite, Deus atua, Deus capacita. Se nós tivermos esse pressuposto, nós vamos enxergar a realidade da forma correta. Mas se nós começarmos a pensar: olha só como os homens estão ficando grandes, vejam só como eles são mais inteligentes hoje, vejam como as coisas estão aparecendo, as verdades estão aparecendo, e de repente é como se, pelo menos no discurso secularista, é como se aquela imagem de Deus fosse ficando distante, se perdendo, e o homem fosse assumindo uma autonomia. É como se, de alguma forma, o que estão nos dizendo é: nós não precisamos tanto assim, ou não precisamos mais de Deus, porque temos a sabedoria humana na qual nos apoiar. Vejam que grande bobagem, que grande tolice. Então, o propósito de Paulo aqui, irmãos, é transmitir a palavra do Deus Altíssimo com toda fidelidade. Por todas essas coisas, ele vai dizer a partir do verso 6, que a sabedoria dos poderosos desta época se reduzem a nada. No verso 8, ele modifica apenas um pouco a expressão, mas ele se refere ao mesmo grupo de pessoas, dizendo que nenhum dos poderosos deste século conheceu a sabedoria que Deus faz os seus filhos conhecerem pelo seu Espírito e pela sua graça. E é exatamente essa revelação que faz com que entendamos, logo na sequência, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O homem, por mais inteligente que seja, não consegue acessar os mistérios de Deus, não consegue desvendar os planos, os propósitos de Deus para esse mundo. E ninguém faz isso por si só. Ninguém chega lá por si só. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E não tem como investigar as coisas que Deus tem preparado, as coisas que Deus tem feito, as coisas que Deus planeja, as coisas que Deus executa. Nós não sabemos sequer, com detalhes, as coisas que Deus está executando hoje, agora, no mundo, vivendo em tempo real. Nós não sabemos o que Deus está fazendo no mundo inteiro com o seu controle soberano. E é assim, irmãos, que mais dois contrastes podem ser vistos aqui na sequência do nosso texto. Vamos lá. Primeiro hoje, né? Já tratamos de um domingo passado. O contraste, nós temos aqui o contraste entre o Espírito de Deus e o Espírito do mundo. Chamamos a atenção para o verso 11, que deu início à nossa exposição. Aqui, Paulo faz uma pergunta e ele mesmo oferece uma resposta interessante que serve de analogia para o seu ensino. Ele diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Para que você entenda isso de uma forma clara, permita que eu faça uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para os irmãos, e aí você tenta responder no seu íntimo, né? Você seria capaz de explicar todas as suas ações e sentimentos? Você seria capaz de explicar o porquê, o motivo de todas as ações, de tudo aquilo que você faz e também dos seus sentimentos? Vejam, o que é que eu quero com isso? Fazer com que nós reflitamos que há limitações naturais em cada um de nós, que nos impedem de conhecer até os nossos intentos mais íntimos. Até mesmo isso. Os nossos pensamentos mais profundos, até mesmo a razão de muitas condutas que nós adotamos. Por que eu faço isso? Por que eu penso assim? Por que eu falei daquela forma? Às vezes temos dificuldades de entender a nós mesmos. A nós mesmos. Eu acredito que todos nós já nos surpreendemos aí na tentativa de fazer uma autoanálise, né, que nem sempre é bem sucedida. É evidente, irmãos, entretanto, que Deus tem o conhecimento pleno de nós mesmos, de todas as coisas, porque Ele é o Criador. Ele é o Criador de todos nós. Do nosso corpo, da nossa alma. Mas a questão fundamental nesse ponto é a seguinte:
Se tantas dificuldades nós encontramos para proceder com uma interpretação razoável de nós mesmos, quem de nós estaria apto a conhecer detalhes acerca de Deus? Percebeu? Percebeu o drama? Quem pode permear a mente de Deus? Quem pode explicar as suas ações? Quem se acha sábio o suficiente para dizer a Deus o que ele tem que fazer ou para lhe dar qualquer tipo de conselho? João Calvino acertou imensamente aqui quando disse que todo o conhecimento que o homem pode ter de si só é possível quando ele conhece a Deus. Conhecer a Deus é o fundamental para que o homem conheça a si mesmo. Ninguém vai conhecer a si mesmo dignamente, minimamente, se não conhecer a Deus de alguma forma. É aí que o texto sagrado vai mostrar, irmãos, que também ninguém conhece as coisas de Deus senão o próprio Espírito de Deus. Quer dizer, Deus é um ser tão perfeito que ele é o único em todo esse universo e para além desse universo que conhece inteiramente a si próprio. Então, para pensar o seguinte: Deus tem autoconhecimento perfeito. É isso que nós estamos dizendo. Deus conhece a si próprio, com toda a complexidade que nós sabemos que envolve o ser de Deus. Ele conhece a si próprio de uma forma como nós mesmos não podemos conhecer a nós próprios. Não há como se aperceber disso, não é? E não irrompermos em adoração. Não há como constatar esse fato sem que o nosso coração trema. Porque Deus conhece intimamente, inteiramente cada um de nós. Nós cantamos aqui um hino em que, em determinado momento, nós pedimos perdão a Deus e aí dizemos assim: até da transgressão que oculta for. Por que a gente pede isso? Que Deus nos perdoe até da transgressão oculta. Porque há transgressões que nós bem conhecemos, que estão diante dos nossos olhos, e nós pedimos perdão por elas, mas há transgressões que nós nem nos apercebemos, talvez, no momento em que elas estão sendo cometidas, mas elas estão lá. Elas podem estar ocultas a nós, elas não estão ocultas a Deus. Diante de Deus, tudo está desvendado, conhecido. Não há como nós vislumbrarmos tão grandiosa verdade, irmãos, sem que os nossos joelhos se dobrem e a nossa língua confesse que nosso Deus é o único Senhor. Mas tem uma outra coisa igualmente importante que nos é dita nesse texto, mais precisamente no verso 12. O que é colocado a essa altura é que, embora seja verdade que Deus é incompreensível na sua plenitude, e é por isso que a razão humana, a sabedoria humana, a mente humana não pode absorvê-lo, é verdade também, por outro lado, que esse Deus grandioso se revelou. Se deu a conhecer a nós. Essa é a grande notícia. É impossível conhecermos a Deus, acessarmos a Deus, entendermos os planos dele, mas quando ele se revela, ele torna possível nós o conhecermos na medida da sua revelação. E isso já é grandioso para nós, pobres seres mortais, humanos e pecadores que somos. Observem isso. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, aquilo que nós não podíamos fazer, Deus fez. Ele nos deu o seu Espírito para que nós pudéssemos conhecê-lo. E esse conhecimento de Deus, esse conhecimento que Deus nos concede, é gratuito. É dado a nós pela sua graça. Não há qualquer outro modo de conhecer a Deus. É por isso que o mundo, contaminado com o pecado desde que Adão caiu, não apenas não o conhece, como também o rejeita. Vejam, nós experimentamos a realidade de um mundo caído. Nós experimentamos a realidade de um mundo que está em rebeldia contra o seu Criador. É por isso que muita gente inteligente, capaz,
dotada de senso crítico, bem articulada, detentora desses e de muitos outros dotes, não podem conhecer a Deus, a não ser que ele se revele a elas. Não podem conhecer a verdade, a menos que as suas mentes, que os seus corações sejam iluminados, sejam transformados pelo Espírito Santo de Deus. Há uma clara oposição do mundo caído, né, do sistema corrompido do mundo. Há uma clara oposição a Deus, de modo que tudo que o mundo puder produzir como munição para não permitir que a glória de Deus resplandeça, ele vai produzir. Veja, tudo que há no mundo traz a glória de Deus, porque Deus domina sobre tudo. Mas o que eu estou querendo dizer é que há uma luta aqui por glória. Percebem? Quer dizer, o próprio mundo vai se incumbir de providenciar aí todos os investimentos e todos os instrumentos para que a glória de Deus não se manifeste. Essa é a grande batalha global, irmãos. É a grande batalha cósmica, a batalha pela glória. E em nosso caso, a batalha pela glória de Deus. A história da redenção, de certa forma, ela fala também sobre isso. As grandes guerras que existem hoje, as guerras verbais que existem hoje, muitas delas refletem nada mais, nada menos do que a disputa por glória. Tem sido assim desde que o pecado entrou no mundo. Idolatria. A tentativa de desviar a glória que é de Deus para os homens. Era o que Paulo estava tentando explicar para a igreja de Corinto. Não se impressionem com estes que se apresentam assim e que são aplaudidos pelo mundo, porque o que vocês devem observar é o conteúdo daquilo que está sendo dito e se ele é compatível com o Evangelho, porque o Evangelho de Cristo Jesus é a verdade que Deus nos revelou, a gloriosa verdade que salva, que liberta o homem do mau caminho, que liberta o homem do pecado, que traz vida eterna. Eles não tinham que se lamentar ou esmorecer porque o mundo não aceita a mensagem da cruz. Na verdade, nunca aceitou. Nunca aceitou. João diz, quando fala sobre a encarnação de Jesus, que ele veio para o que era seus e os seus não o receberam. Eles não tinham que ficar, os coríntios, encabulados pelo fato de que os sábios dos seus dias não assimilavam os conceitos da fé, porque a fé é um dom de Deus, ninguém assimila pela razão. Puramente pela razão. E se eles tinham aderido à fé, não é porque eles eram intelectualmente inferiores, nem superiores, mas é porque eles receberam uma revelação especial de Deus no coração. É aquele tipo de comunicação de Deus com o homem que acontece de modo invisível. É o Espírito que ninguém vê, mas que existe, atua e semeia a palavra de Deus no nosso coração quando o Evangelho é pregado. Foi isso que eles receberam. Deus se descortinou aos coríntios como a nós. Ele se deu a conhecer aos crentes de um modo como ele não fez com os demais homens da terra, ainda que a estes Deus continuamente abençoe. Inclusive com a sua graça comum, manifesta em toda a criação. Por isso que nós olhamos para os homens do mundo, para a humanidade, né? E mesmo entre os que se perdem, nós podemos olhar com alguma admiração por alguns feitos, por algumas conquistas, não é? Por algumas habilidades ou características que eles têm. Meu irmão, se você é crente, é porque você tem o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração e te revelando as coisas de Deus. É só por isso. E glória a Deus por isso.
Se você é crente, é porque Deus te chamou pela graça e Ele tem te abençoado de um modo muito especial pela salvação e pelo conhecimento da verdade. Glorifique a Deus por isso e não espere que o mundo se sujeite humildemente a esse fato. O mundo só vai se sujeitar a esse fato. O mundo só vai se sujeitar ao senhorio de Deus quando Deus fizer novas todas as coisas, quando Cristo voltar e colocar tudo em ordem. Não se sujeitará. E o que nós podemos fazer é nos cingirmos com a verdade, vestirmos a couraça da justiça, embraçarmos o escudo da fé, tomarmos o capacete da salvação, a espada do Espírito, orarmos em todo o tempo e lugar, como Paulo diz lá em Efésios. Providencialmente, ao mesmo tempo em que faz alusão a essa batalha espiritual da qual nós participamos, Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É preciso saber então, irmãos, contra o que nós estamos lutando. Vejam, a nossa luta não é contra pessoas. As pessoas devem ser respeitadas, as pessoas devem ser amadas, as pessoas devem ser exortadas. As pessoas devem ser repreendidas, enfim, mas a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra a influência maligna que paira sobre esse mundo. É contra tudo aquilo que Satanás tem patrocinado e contra tudo aquilo que o pecado tem desvirtuado e que infelizmente tem enganado. Parcialmente tem enganado até alguns crentes. A mentira disfarçada de sabedoria se alastra tão fortemente nesse mundo que alguns que talvez outrora foram tão proeminentes entre nós podem ou parecem estar em vias de apostatar. Porque a mentira é colocada no nosso ouvido de uma forma muito convincente. Alguns não estão, talvez, encontrando forças para sustentar posicionamentos bíblicos no mundo de hoje. Alguns estão remodelando suas ideias para se tornarem mais aceitáveis ao mundo. Estão assumindo novos ídolos no coração. Estão negando o evangelho da cruz por coisas muito pequenas, por carnalidade até. Os crentes de Corinto estavam sendo instruídos a perceber isso. No verso 13, nosso texto acrescenta mais um dado. Primeiro, Deus se revelou a nós pela graça, fazendo-nos conhecê-lo. Assim, Ele permite e requer que a sua verdade seja proclamada por nós. E isso deve ser feito entendendo a nossa dependência de Deus, porque o homem só pode vir a crer no Evangelho pela ação do Espírito Santo, que comunica o Evangelho eficazmente nos corações humanos. É o cerne do verso 13, olha só, verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O Espírito Santo de Deus, então, irmãos, que inspirou as Escrituras Sagradas, é o mesmo Espírito que capacita os fiéis a pregar, e é o mesmo Espírito que convence o homem do pecado e do juízo divino. É também o mesmo Espírito que tem fortalecido, encorajado e direcionado todos os crentes e a igreja de um modo geral ao longo dos séculos. Por isso nós podemos também descansar e trabalhar firmes, sabendo que Deus continuará fazendo o que sempre fez e o que sempre disse que iria fazer. Em terceiro ou segundo ponto hoje, terceiro ponto da série, nós temos aqui o contraste entre o homem natural e o homem espiritual. Esse também é o sentido dos versos 14 e 15, que comparam e contrastam o homem natural e o homem espiritual. Vejamos, olha só. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. É aquela velha história, né? Eu me lembro de uma determinada ocasião em que um ministro contou
contou um fato que teria acontecido ali no ministério dele, quando alguém, conversando com ele sobre o Evangelho, e quando ele pregava o Evangelho a uma determinada pessoa, ela disse para ele com uma certa altivez: eu não quero ser um cristão agora, pelo menos agora eu não quero ser um crente. E ele respondeu: ok, tudo bem, você tem todo o direito de agir como quiser, mas você não é crente porque você quer ou não quer. Você não é crente porque você não pode. Ninguém pode dizer assim: eu sou crente, eu não sou crente porque eu não quero. Você não quer, na verdade, você não pode. Porque só o Espírito Santo de Deus é que pode tornar uma pessoa verdadeiramente cristã. Ninguém se torna cristão, nem deixa de ser cristão. O Espírito Santo de Deus é que pode tornar alguém verdadeiramente convertido ao Senhor. Mas vejam aqui, vamos pensar aqui no versículo. O verbo aceitar indica um procedimento ativo. Expressa a contumácia do ímpio quando repudia as coisas de Deus e as reputa como loucura. Coisas como perdão, salvação e vida eterna para os incrédulos, na sua condição caída, não fazem sentido, são irrelevantes e tolas. Eles não desejam essas coisas, nem muito menos podem entendê-las. Eles seguem os seus instintos naturais porque é tudo que eles têm. Ao contrário do que muitos pensam, irmãos, todo homem, para se chegar a Deus, todo homem precisa de uma força externa. Todo homem, para se chegar a Deus, precisa de um auxílio externo. Algo que vem do alto. Do alto. Não há força interna suficiente em nenhum de nós para nós chegarmos a Deus. Em nenhum de nós. Não estamos aqui porque algo dentro de nós nos disse que nós deveríamos buscar a Deus, senão o próprio Espírito de Deus atuando no nosso coração. Mas não por nós mesmos. São profanas as ideias tão comuns de serem ouvidas em nossos dias, de que Deus pode ser encontrado dentro de cada um de nós. Sabe aquela história? Procure Deus dentro de você mesmo, no seu próprio coração. E coisas assim. É verdade que os homens, irmãos, nos homens podem ser encontradas marcas do caráter de Deus, porque todos os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus, nós não negamos isso, é verdade. Né? Existe uma centelha divina, vamos assim dizer, de sabedoria divina, de imagem, de atributo divino, né? Nos seres humanos. Mas o encontro com Jesus Cristo, que verdadeiramente redime o homem dos seus pecados, só pode ser concretizado quando o indivíduo tira os olhos de si mesmo e os ergue para a cruz. Na verdade, esse encontro, ele é marcado, programado e ele acontece pela iniciativa de Deus, quando Ele quer. Da forma que Ele nos encontra. Nós não o encontramos, Ele nos encontra. Então, irmãos, nós precisamos dessa ajuda do alto. Né? O homem precisa disso. Nós não precisamos de autoajuda, não. Nós precisamos de ajuda do alto. Esse é o ponto aqui de Paulo. Né? E é nesse momento, quando a ajuda vem do Senhor, que as pessoas podem ter um discernimento espiritual. Elas podem julgar todas as coisas, como diz o verso 15. Podem testar os espíritos se eles vêm de Deus, como diz o apóstolo João. Podem fazer uma leitura correta do contexto em que elas vivem e podem se arrepender. Sem o Espírito Santo, nós somos impotentes em absoluto. Em absoluto. Mas com esse Espírito abrindo os nossos olhos e habitando em nós, nós somos conduzidos ao caminho da vida, nós somos levados aos pés de Jesus Cristo e de lá não saímos mais. Não deixem de perceber que o texto diz que o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O que Paulo está dizendo, na verdade, é que homem algum pode nos julgar em face das coisas espirituais. É isso que ele está falando.
certo? Então, por maiores que sejam os nossos pecados, por mais que tenhamos consciência de que não temos mérito nenhum diante de Deus, por mais que os acusadores nos apontem o dedo e queiram trazer sobre nós qualquer tipo de juízo ou de condenação, estejamos livres e tranquilos, porque nós somos julgados nesta matéria pela palavra de Deus. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ao afirmar que nós não podemos, que nós podemos julgar todas as coisas, mas que nós mesmos não somos julgados por ninguém, Paulo escreve o verso 16 em um tom explicativo. A explicação está no verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que significa ter a mente de Cristo, irmãos? Ter a mente de Cristo significa que nós buscamos fazer aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus ensinou. Nós somos dominados por um ideal que nos foi deixado, ensinado, frisado por Jesus Cristo. Você lembra quando Jesus dizia, por exemplo, assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai? Ele não disse isso? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Isso é a mente de Cristo. É isso que o domina, é isso que o leva a seguir adiante. Esse é o seu ministério. Então, a lógica de Paulo é que nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo significa isso. Significa que nós gostamos ou devemos gostar das coisas que Jesus gosta. Significa que deve haver uma identificação, uma compatibilidade. Significa que nós amamos a lei de Deus e procuramos refletir a sua glória. Significa que nós amamos o próximo e temos viva comunhão com o Senhor, cultivando momentos de oração e louvor que nós não trocamos por nada nesse mundo, porque nada pode nos trazer mais prazer, mais alegria e mais satisfação. Você tem a mente de Cristo? Você já nasceu de novo? Você tem o Espírito Santo na sua vida? Você sabe discernir as coisas espirituais? Se sim, então você é um homem de Deus. Então não queira ser como aqueles que não conhecem. Não queira agradar o mundo, nem se amoldar ao mundo. Entenda que Cristo e o mundo estão em polos opostos, neste sentido espiritual. A gente pode dizer que Deus é Senhor do mundo, que Deus domina sobre o mundo inteiro, que a glória de Deus está em toda parte, que toda verdade que há no mundo é verdade de Deus, mas nós também temos as afirmações categóricas da Escritura, que nos mostram que nós estamos operando em um sistema que foi distorcido, caído, que precisa ser redimido, porque foi afetado pelo pecado. Por isso o mundo jaz no maligno. Por isso o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. São expressões assim que nós ouvimos. Por isso, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. São significados diferentes da mesma palavra mundo na Bíblia, mas eu creio que os irmãos estão entendendo bem. O mundo, conforme Paulo fala aqui em Corinto, no sentido que Paulo aplica, não se impressiona com as coisas de Deus. Então, se o mundo não se impressiona com as coisas de Deus, por que nós nos deixamos impressionar tanto pelas coisas do mundo, quando eles estão em manifesta rebeldia contra Deus? Não quando eles proporcionam ou fazem muitas coisas importantes para a glória de Deus, mas quando estão em manifesta rebeldia contra Deus. O mundo pode até te desprezar. Como não te desprezaria? Ele desprezou o próprio mestre. Mas Deus não te despreza. Ele se revelou a você, Ele te deu vida, Ele te deu paz, Ele te livrou de toda a condenação, Ele te deu o que há de mais precioso. Não é o bastante? Então, irmãos, eu só consigo dizer mais uma vez, glórias a Deus pelo seu dom inefável. Que o Senhor abençoe cada um de nós.